Continuando nossa aula da Política Nacional de Humanização, vamos tratar mais profundamente de dois temas que caem com uma certa frequência, ou melhor dizendo, têm aparecido agora um pouco mais nas provas de concurso, que são o acolhimento e a classificação de risco. Então, primeiro o conceito de acolhimento, vamos ver. O acolhimento é uma ação técnico-assistencial que pressupõe a mudança da relação profissional-usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho, de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar, pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Então, qual é a ideia do acolhimento? É a busca de uma organização de um serviço que esteja direcionado para ouvir o paciente, resolver os problemas de todos que procuram o serviço, se não for ali, em algum outro lugar, através da rede de referência e contra-referência, de forma que o serviço trabalhe em conjunto com o paciente, ou seja, que pactue as respostas mais adequadas para os mesmos. Na parte da política que fala sobre acolhimento, fala sobre a visão tradicional do que é acolhimento. Então vamos a ela. Segundo a política, ou segundo a experiência, o que seria acolhimento na sua visão tradicional? Uma dimensão espacial, ou seja, uma recepção administrativa e ambiente confortável, ou então um local de triagem administrativa, onde o profissional olha os pacientes, vê quem precisa ser atendido mais rapidamente e encaminha os que não podem ser atendidos naquele momento. Então, nessa definição tradicional de acolhimento, o objetivo principal é o repasse do problema, tendo como foco a doença e o procedimento e não o sujeito e suas necessidades. Então, a nova política de acolhimento combate essa visão. Então, o acolhimento não é um espaço da unidade, não é uma triagem, não está voltado para a doença, e sim para o sujeito e suas necessidades. Então, acolhimento não é um espaço ou local, mas uma postura ética. Desse modo, ele se diferencia do que é triagem, por não se constituir uma etapa do processo, mas uma ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço. Então, o acolhimento acontece em qualquer lugar dentro do serviço, e não na porta ou na recepção, onde você tria quem vai ser atendido e quem não vai. O acolhimento acontece em todos os momentos dentro do serviço. São objetivos, então, do acolhimento: a melhoria dos acessos do usuário ao serviço de saúde, mudando a forma burocrática de entrada por filas e ordem de chegada. Ou seja, dentro do HumanizaSUS, ao acolher uma pessoa, vai ser atendida segundo critérios de avaliação de risco e não por ordem de chegada. A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar esse usuário, seus problemas e demandas. A mudança de objeto da doença para o doente. Uma abordagem integral a partir de parâmetros humanitários, solidariedade e cidadania. O aperfeiçoamento do trabalho em equipe. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde. A operacionalização de uma clínica ampliada, que nós já tínhamos visto antes. Agora vamos falar um pouquinho sobre classificação de risco. Só lembrando, a ideia de acolhimento está o tempo todo voltada para a escuta que o profissional faz do usuário, seus diversos problemas e sua pactuação com ele. E não é uma etapa do processo, está ocorrendo em todo o processo. Classificação de risco. Então, a tecnologia da classificação de risco busca atender o usuário de acordo com sua necessidade e não pela ordem de chegada. Então, os pacientes serão analisados, observados e vão ser atendidos de acordo com essa classificação que possui critérios objetivos e que deverão ser conhecidos. Algumas ferramentas que poderão ser utilizadas nesse processo de classificação de risco. Fluxograma analisador. Diagrama em que se desenha um certo modo de organizar os processos de trabalho que se vinculam entre si em torno de uma certa cadeia de produção. Então, vou ter um fluxograma que vai determinar quais são os passos que deverão ser seguidos. Para problema X, resposta Y. Para problema A, resposta B. Oficinas de discussão e construção de ações com acento no trabalho grupal, multiprofissional, com participação de equipe local e ou consultorias externas. Então, oficinas de discussão para que possa trabalhar quais são os critérios de classificação. Elaboração de protocolos.
sob a ótica da intervenção multiprofissional na qualificação da assistência, legitimando a inserção do conjunto de profissionais ligados à assistência, humanização do atendimento, identificação do risco por todos os profissionais, definição de prioridades e padronização de medicamentos. Então, dentro da política de classificação de risco, vai se utilizar a ideia de protocolo, ou seja, como atender paciente com problema tal, que medicamento deverá ser utilizado por ele, para que todo mundo saiba e evite intervenções desnecessárias. Objetivos da classificação de risco: avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto-socorro, humanizando atendimento, descongestionar o pronto-socorro, reduzir o tempo para atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com sua gravidade, determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades conforme protocolo, informar os tempos de espera, promover ampla informação sobre os serviços aos usuários, retornar informações a familiares. Pré-requisitos da classificação de risco: estabelecimento de fluxos, protocolo de atendimento e classificação de risco, qualificação das equipes de acolhimento e classificação de risco, recepção, enfermagem, orientadores de fluxo e segurança. Então, todos os profissionais deverão ser treinados dentro desse processo. Sistema de informações para agendamento de consultas ambulatoriais e encaminhamentos específicos. Quantificação dos atendimentos diários e perfil da clientela e horários de pico, para que se possa saber em que momentos e que tipo de problemas acontecem mais naquele serviço, porque aí eu posso me preparar. Horário tal, vem mais gente. Problema tal, aparece com mais frequência. Adequação da estrutura física e logística das seguintes áreas de atendimento básico: área de emergência, área de pronto atendimento. Então vamos olhar como é que vai ser feita essa divisão, tanto da área de emergência quanto da área de atendimento. Área de emergência, ela será dividida em área vermelha, devidamente equipado e destinado ao recebimento, avaliação e estabilização das urgências e emergências clínicas e traumáticas. Então, a principal emergência, o paciente com risco de vida vai para a área vermelha da emergência. Após a estabilização, esses pacientes vão para as seguintes áreas: área amarela, área destinada à assistência de pacientes críticos e semicríticos, já com terapêutica de estabilização iniciada. Área verde, área destinada a pacientes não críticos em observação ou internados, aguardando vaga nas unidades de internação ou remoções para outros hospitais de retaguarda. Bom, agora vamos falar da área de pronto atendimento. Falamos da área de emergência, agora da área de pronto atendimento. A área de pronto atendimento vai ter uma parte chamada de área azul, destinada a consultas de baixa e média complexidade. Nessa área vai ter que ter as seguintes características: área de acolhimento com fluxo obrigatório na chegada, área física que favoreça a visão dos que esperam atendimento de baixa complexidade, consultório de enfermagem e classificação de risco, que tem os seguintes materiais para qualquer tipo de urgência que possa acontecer: monitor e eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso, glucosímetro, ambu adulto infantil, material de intubação adulto infantil, material de punção venosa, drogas e soluções de emergência, prancha longa colar cervical, consultórios médicos, serviço social, sala de administração de medicamentos, sinaloterapia, consultório para avaliação de especialidades. Então nós temos a área de emergência, que vai ter área verde, amarela e vermelha, e a área de pronto atendimento, que é a área chamada de azul. Processo de acolhimento e classificação de risco. Então, quais são os objetivos desse pronto atendimento? Direcionar e organizar o fluxo por meio da identificação das diversas demandas do usuário. Então, de acordo com o problema, ele será encaminhado. Determinar as áreas de atendimento em nível primário, ortopedia, suturas e consultas. Acolher pacientes e familiares nas demandas de informações do processo de atendimento, tempo e motivo de espera. Avaliação primária, baseado no protocolo da situação queixa, encaminhando os casos que necessitam de classificação de risco pelo enfermeiro. Então, a classificação de risco ela é feita pelo enfermeiro. Algumas questões por pegadinha colocam qualquer profissional de saúde de nível superior, ou enfermagem em qualquer nível, ou médico, enfermeiro. Na verdade, a classificação de risco é feita por enfermeiro, nível superior. Após o atendimento inicial, o paciente é encaminhado para o consultório de enfermagem,
onde a classificação de risco é feita segundo os seguintes dados: situação, queixa e duração. Breve histórico relatado pelo próprio paciente, familiar ou testemunha. Uso de medicações, verificação de sinais vitais, exame físico sumário, verificação da glicemia, eletrocardiograma, se necessário. Então, a partir dessa classificação feita pelo enfermeiro, de acordo com esses critérios, ele vai ser classificado nos seguintes níveis: vermelho, prioridade 0, emergência, atendimento imediato. Amarelo, prioridade 1, urgência, o mais rápido possível. Verde, prioridade 2, é prioridade, mas não urgente, então fica atrás do vermelho e do amarelo. E azul, prioridade 3, consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada. Alguns lugares podem ter essa prioridade mediante adesivo colorido colocado no canto superior direito do boletim de emergência. Então, no boletim, ele já pode ter a cor de acordo com a classificação feita pelo enfermeiro.